Fala, fiel! Esse é o canal Alerta Alvinegro. Aqui você fica por dentro das notícias, novidades e polêmicas envolvendo o Timão. Então, não se esqueça de se inscrever para não perder nada. Clássicos na tarde de hoje e a gente já vai então para a Neoquímica Arena porque Lili Nascimento está por lá, tá bom, Bubu? Quase sempre ela está por lá. Se ela não tá lá, ela tá no Parque São Jorge. Exatamente. Ou um lugar ou outro. CT. Também. Parque Ecológico. É verdade. Ou viajando com o Corinthians. Ela está perto. Pois é, esteve em Montevidéu, não foi? Esteve causando. Sério? Não, causando alegria pra gente que estava com ela, dividindo mais uma cobertura, grande repórter que é. Então agora ela vai causar informação pra gente aqui, a repercussão então, Lili, da vitória corintiana aí na Neoquímica Arena e mais um jogo especial para o Yuri Alberto, hein? Boa noite. Boa noite, Bruno. Beijo pra você, aos amigos do estúdio. O Zupac não pode falar das minhas piadas, né? Algumas são impróprias para o horário, mas com certeza a gente se diverte muito, além de trabalhar muito. E é assim, ó, Bubu, onde o Corinthians está, eu estou, né? Então estou aqui na Neoquímica Arena para falar sobre essa partida importantíssima. 3 pontos aí pro Corinthians na tabela, né? Então o Corinthians pula para a 8ª colocação, tem 13 pontos até agora, mas em especial uma tarde especial pro Yuri Alberto. Agora ele é o artilheiro isolado da Neoquímica Arena, com 44 gols marcados. O Romero é o segundo com 43. Além disso, o Yuri Alberto tem 12 gols na temporada. Então, sem dúvidas aí, a lei do ex se aplica muito quando se fala em Yuri Alberto. São 6 gols marcados contra o Santos. E aí foi um primeiro tempo complicado para o Corinthians, né? Com mais chances para o lado do Santos. O Zé Ivaldo teve aquela chance na cara do gol, acabou não marcando. No segundo tempo, o Corinthians conseguiu encaixar melhor. Teve o gol do Yuri Alberto, o segundo gol dele também que foi anulado, mas de fato, assim, num panorama geral, foi uma vitória importante, que a gente lembra que na última rodada o Corinthians perde para o Mirassol, tem uma atuação bem ruim, depois vem o jogo na Sul-Americana importante, mas não foi uma atuação brilhante por parte do Corinthians, também não foi brilhante num clássico, mas clássico tem que se ganhar e o Corinthians fez isso, garantiu esses 3 pontos com quase 47 mil torcedores presentes, então a Fiel sempre representando quando o Corinthians joga em casa. Eu estou aqui na zona mista aguardando para ver qual jogador irá falar. A gente tem quase que certeza, né? Erraria muito aqui se eu falasse que o Yuri Alberto não vai aparecer. Então a gente aguarda que daqui a pouquinho ele deve estar aqui. Vamos esperar também para ver quais outros jogadores irão falar. Mas é isso, ó. Clima tá bom, clima tá leve, havia uma tensão aí, né? Antes desse clássico, mas agora com a vitória a gente sabe que quando ganha, né? O clima é diferente. Até chegar a próxima partida, amigos. Ou até chegar a próxima discussão política, ou até... Até o dia 26. As questões que envolvem o extracampo do Corinthians. Mas em campo hoje o Corinthians, Elias, conseguiu vitória importantíssima, mais uma em um clássico contra o Santos na Neoquímica Arena. Lili, você já volta, tá? E aí, Zé? Tudo bom, Bruno? Bubu, prazer. Zupac, boa noite a todos que estão nos assistindo. Não, uma vitória do qual o Santos no primeiro tempo abriu mão da vitória quando ele perde, da vitória não, né? De um resultado melhor quando ele perde 2 gols consecutivos, né? Um com o Zé Alba e depois o Zé Ivaldo, desculpa, e outro com o Barreal, né? Que ele pega na bola errada, ele tinha que bater. Os dois no primeiro tempo, né? Os dois no primeiro tempo, dando uma curva, ele pegou a bola reta, né? O Corinthians entrou num 3-5-2, 3-6-1. Eu particularmente não entendi direito esse posicionamento do Corinthians por jogar em casa, por não aproveitar o momento do Santos, né? E o Santos, no meu modo de ver, no primeiro tempo foi melhor, foi superior ao Corinthians. O Corinthians jogou apenas com o Yuri Alberto lá na frente, explorando contra-ataque. Eu acho um posicionamento errado, e aí no segundo tempo ele corrigiu, quando ele traz o Carrillo por dentro e põe o Martínez para o lado, e aí você tem um jogador que podia, né? Que poderia dialogar com o Coronado ali na frente, então o meio-campo ia fazer essa bola chegar nos pés do Coronado, o Coronado não teria que voltar tanto para pegar essa bola e fazer o Yuri jogar sozinho, do jeito que foi no primeiro tempo. No segundo tempo, ele corrigiu esse posicionamento e aí o Coronado saiu um pouquinho mais, o Carrillo é uma presença diferente no meio-campo, ele pega a bola, ele parte para cima do adversário, ele segura, ele controla o jogo, ele distribui melhor do que o Maicon. No meu modo de ver, eu ainda acho o Maicon tá muito abaixo do que eu espero do Maicon, por aquilo que eu já vi ele jogar.
Eu acho que ele precisa dar um pouco mais de ritmo, ele precisa se apresentar um pouco mais para o jogo, precisa ter um pouco mais de dinamismo nessa posição que o Dorival está colocando ali, né, como um primeiro volante. E no segundo tempo o time do Santos, não sei por que o time do Santos recuou e aí o time do Corinthians conseguiu fazer um jogo melhor, com mais qualidade, chegando com mais gente dentro da área e conseguiu a vitória. Era para ter sido 2-0. Mas foi realmente falta ali do Félix Torres em cima do... Foi, Zé? Foi Todo mundo achou também? Acho que foi um lançamento maravilhoso, o lançamento mais bonito da carreira. Eu ia falar exatamente... Só que ele atrapalhou, ele matou. Eu ia falar assim, todo mundo perdoou o Félix Torres depois desse lançamento, né? Mas... foi falta ali, ó. Foi claramente por cima e por baixo. E assim, o lançamento foi bonito e a finalização do Yuri mais ainda, né? Um golaço. Seria uma pena pro Yuri. Assim, eu concordo muito com o Zé sobre a diferença entre primeiro e segundo tempo. Assim, especialmente para equipes tão irregulares como o Corinthians e Santos, você dificilmente vai ter um jogo em que você vai ser dominar, vai ser o melhor os 90 minutos. Sempre vai ter alternância. Então você tem que garantir que no seu momento bom você construa o placar. Mesmo esse Santos mal? O Santos teve. O primeiro tempo não foi ruim. Não, eu sei, mas assim, não era para no primeiro tempo o Corinthians em casa ter tido um controle maior? Mas o Corinthians é um time que tem jogado mal. O Corinthians não jogou bem hoje. Os jogos do Corinthians são jogos ruins. O time desenvolve muito pouco jogo, né? Então hoje o Santos, quando esteve no seu momento, não construiu o placar. Teve as duas melhores chances, né? O Corinthians, no seu momento, construiu e defendeu a vantagem. Então, foi uma semana muito importante, com 2 jogos importantes e que não foram grandes atuações, mas que foram vitórias importantes. Então, resultados que significam para o Corinthians, mas em termos de atuação, tem muito para melhorar. E acho que essa questão do Carrijo é uma questão central do posicionamento do Carrijo para o Dorival enxergar agora. Porque quando o Corinthians não tem, especialmente quando não tem Rodrigo Garro, como não tem já quase o ano inteiro, e o Memphis, que continua machucado, o Corinthians perde praticamente todo o seu potencial criativo. Só sobra o Coronado. Assim, existe um argumento para você ter o Carrijo pelo lado, né? O Carrijo pelo lado criou em vários jogos para trás, vários lances contra o Inter, criou vários lances de gol. Ele é um cara muito perigoso no cruzamento, muito competente que ele dá. Então tem um ponto positivo ao tê-lo lá. Mas o prejuízo de não tê-lo flutuando pelo campo tem sido ainda maior. Você encaixota o seu melhor jogador e tira ele do jogo, né? Então, a hora que ele inverte e bota o Martínez para fazer o corredor, que é um cara de muita força, inclusive é o cara que dá assistência para o gol do Yuri, e permite que o Carrilho jogue mais por dentro, o Corinthians pensa mais no jogo, né? Então, Desculpa. Não, imagina isso, é isso. Até uma questão de preservar o jogador para ele jogar mais tempo. O Carrillo, ele tem 65, 70 minutos de autonomia. Depois disso, ele cai bastante. 33 para 34 anos. Quando você o coloca no meio campo e dá a função para ele poder fazer a armação das jogadas e, ao mesmo tempo, ele sair para a lateral para fazer o combate de quem está chegando, ele não aguenta jogar. Agora, quando você talvez coloque o Maicon e o Bidon, o Michael, o Rian, ou o Michael e Raniel ali, para você ter os dois, pelo menos para fazer uma proteção na zaga. Aí você fala para o Carrillo, solta um pouquinho. Vem cá, você preenche o espaço aqui. Inclusive, ele pode fazer, partindo do meio, como ele fora. A ultrapassagem, como ele cansou de fazer em outros jogos, né? Então a ideia inicial do primeiro tempo do Corinthians não deu certo. Que ele vem usando o Carrillo pelo lado o tempo inteiro. Então, assim, não foi hoje que ele colocou o Carrillo lá. O Carrillo vem jogando sistematicamente aberto pelo lado. Isso é um erro. Ou não tem funcionado, pelo menos. Mas eu entendo o que leva o Dorival a fazer. Porque, assim, o que os técnicos querem pelo lado? Velocidade. O Corinthians não tem ponta. Romero não é mais ponta, o Tales não é ponta. O Corinthians não tem velocidade. E ele tentou adaptar o jogador que faz o corredor bem, que é o Carrillo, mas isso inviabiliza o jogo do Corinthians. Então, assim, ele tentou de maneira que eu compreendo, mas é melhor tê-lo passeando por mais partes do campo. Eu acho que o Martínez ali pro lado é bom. Quando você joga num 4, como ele jogou hoje com 3 zagueiros, 5 jogadores do meio campo e o Coronado flutuando um pouquinho ali e deixando só o Yuri na frente, eu acho que tá de bom tamanho o Martínez ali. Martínez, você vai acompanhar aqui, você vai bater lateral com lateral, o zagueiro que está chegando, porque ele tem força física. Agora, quando ele coloca o Carrillo para o lado, o Carrillo fica até, acho que, com receio de será que eu marco, será que eu fico aqui, eu vou atacar, né? Porque existe uma questão psicológica aí, especialmente nessas posições.
Quando você tem um cara que pega na bola, primeira bola, o cara já parte para cima de você, e aí eu falo Carrijo em cima do jogador do Santos, o cara já vai falar, pô, ele tá vindo para cima de mim aqui, eu tenho que esperar um pouquinho, vamos observar. Agora, quando você começa o jogo e o Carrijo fica esperando, porque o Corinthians esperou o time do Santos no primeiro tempo. O Corinthians esperou o time do Santos né, e para sair no contra-ataque, justamente por conta dessa proposta. Sim. De explorar a velocidade olha lá, as duas chances, né? Essa é a do Barreal, Essa né? é do Barreal. Criada pelo mesmo lado. E essa foi a única chance que o Corinthians teve no finalzinho do jogo, do primeiro tempo. E tem uma outra coisa, eu acho que o Bidon não é o Dorival eu ia já chegar falou, nisso, né? porque ele que poderia dar essa qualidade ali na criação, não isso tem que eu ia dado, falar. né, Zé? O Bidon não é... O Dorival falou que o enxerga como meia. Eu não vejo o Bidon como meia. Também não. Não vejo. O Bidon, eu não sei, eu já falei isso aqui algumas vezes e volto a falar, e eu insisto, o futebol hoje é muito físico. É muito físico. O Bidon, fisicamente, ele é frágil. Quando você tem um jogo de embate físico ou que a equipe adversária coloca muita intensidade, ele sofre, ele tem dificuldades para acompanhar isso. Então aí você tem que recuar o Bidon e deixar ele jogando de frente, porque ele vai jogar com a bola nos pés. No ar onde tem menos marcação. Claro. Porque se você o coloca para bater de igual, né, igual para igual com os volantes adversários, ele não vai conseguir jogar. E aí o Corinthians tem dificuldades. Hoje foi exatamente isso. Ele bateu de frente com o Zé Rafael atropelou ele umas 2, 3 vezes, inclusive tomou um cartão amarelo merecido do Zé. Sim. Mas assim, o Corinthians não conseguia fazer essa bola chegar aos pés do Coronado. Justamente por essa questão, porque ele jogava lá na frente e ele vai pro embate e ele vai perder. Agora, quando ele recua e ele pega essa bola de frente, ele tem um bom passe, ele consegue enxergar nas entrelinhas, ele consegue fazer dar um ritmo melhor, né? Talvez, eu não sei, se ele jogue de primeiro volante para distribuição de jogo. Agora eu não sei como o Dorival vai fazer, porque para mim é Ranieri e o Maicon provavelmente serão os titulares desse meio campo para dar um pouquinho de liberdade para o Carrijo. O Ranieri acaba entrando no segundo tempo. Bubu, já quero te ouvir sobre a parte defensiva do Corinthians e tem muito do Santos também para a gente falar, porque a situação do Santos é delicada nesse início de campeonato brasileiro. A gente está vendo mais uma vez aí o gol anulado do Yuri Alberto. Artilheiro da Neoquímica Arena, hein, Zupac? Artilheiro do século. Era artilheiro do ano, artilheiro do século, artilheiro da Arena. E do Campeonato Brasileiro pelo Corinthians. É muito bom jogador, o Yuri Alberto. E tem um negócio com o ex, que não é só o Santos. Ele fez hat-trick no Inter nesse campeonato já. Sim. Fez gol no Inter ano passado, passou ex na frente, o Yuri Alberto vai lá e deixa o dele guardado. Se tiver um jogo, então, Corinthians e Zenit... o Zenit tem que tomar cuidado. O Zenit tá na Sula, não? Dessa vez não, mas talvez na próxima ele jogue. Vamos lá para a Neoquímica Arena, porque daqui a pouco tem a Lili Nascimento também na zona do Corinthians após a vitória no Clássico sobre o Santos. É o 6º jogo de Dorival no comando do Corinthians. 4 vitórias, 1 empate, só uma derrota, que foi para o Mirassol, certo? Correto. Na rodada passada, o aproveitamento é de 72%. Temos aí a média de gols marcados e de gols sofridos. Aliás, Bubu, o Dorival falava ali sobre melhora em diversos aspectos. Um problema que existia no Corinthians era a defesa. Nos 2 últimos jogos, o Corinthians não sofreu gols. Já é algo que o Dorival consegue dar mais... O Corinthians já tem mais segurança defensiva ou ainda não dá para avaliar? Você pode pegar talvez pelo nível dos adversários, né? O Racing do Uruguai não é um time que tem um ataque poderoso, que você pode se vangloriar tanto de não ter sido vazado pelo Racing do Uruguai. Mesmo jogando em casa, ele praticamente joga fora, né? O campo neutro, né? Então não foi uma pressão, a defesa do Corinthians foi muito exigida. Alguém pode falar, poxa, o Santos é um clássico, mas o momento do Santos, que talvez a gente fale mais ao longo do programa, também não contribui muito para isso, né? O Santos não está conseguindo também produzir muito ofensivamente. Mas, ouvindo a coletiva do Dorival, eu compreendi a escalação do Félix Torres, que é um jogador que tem virtudes, mas que já preocupou muito, né, os corintianos por algumas falhas, em alguns lances estapafúrdios até. Talvez ele na lateral direita, compondo aquele setor. O Dorival falou de esquema, ele falou 4-1-4-1, 4-5-1, 4-4-2, mantendo uma linha de 4. Então, na cabeça dele, ele explicou por conta do Soteldo, o Léo Maná jogou
pouco tempo no Uruguai, não teve tempo de recuperação para marcar um jogador agudo, por isso que ele foi com o Félix Torres. Jogou bem o Félix. Ele fez um bom jogo. Fez um bom jogo. Fez um bom jogo. Hoje eu comentei, né, o título do PSV do André Ramalho, né? O André Ramalho é PSV, hoje é Corinthians. E eu acompanhava muito ele na Holanda, eu falava, desses zagueiros do Corinthians, se tem que jogar com 3 zagueiros ou fazer sobra, o André Ramalho é o cara mais talhado para fazer isso. Porque ele é o mais técnico? Ele já tá mais adaptado, tem velocidade, posicionamento, acho que ele estaria mais habituado, mais apto para fazer esse tipo de papel. Fica mais protegido, né? Só que, por exemplo, hoje tinham 3 zagueiros de origem, mas ali era uma linha de 4, tal, quando era atacado. E acho que funcionou ali. O Soteldo não conseguiu produzir tanto, inclusive sofreu uma lesão muscular. O Dorival falou que o Corinthians é um dos times que menos lesões musculares tem. Tem visto times aí por aí sofrendo. O próprio Santos, dentre tantos problemas do Santos, mais esse, né? Mas então, os números estão jogando a favor do Dorival. Em 6 jogos, ele tem menos de 1 gol sofrido por jogo em média. Até aí tá tudo bem. Contra o Mirassol não adiantou. E o Mirassol também não é nenhuma potência. Então vamos ver com a sequência. Passa também pela proteção a essa defesa, né? Alguns jogadores, o Zé conhece muito bem, melhor que ninguém, sobre a proteção, uma defesa. Questiona um pouco do Maicon, que é um jogador que está tendo muita confiança do Dorival. Ele acredita muito no potencial dele para ajudar a proteger esse sistema defensivo. Mas eu acho que com o passar do tempo, talvez, imagina, ele vai fixar uma linha de 4. Não sabemos em algum momento quando ele vai contar com o Mateuzinho por ali, que é um jogador que tem uma saída com força. Mas me parece, em relação ao que vinha acontecendo com o Corinthians antes, uma evolução. O Corinthians tem uma sequência muito grande de jogos tomando gols. Eu não vou lembrar o número exato agora. O próprio Santos, esse não é o primeiro embate, né, entre os times. No Paulista, o Santos, mesmo com problemas, fez gol, né? Chegou a jogar melhor e fazer gol no Corinthians. A bola aérea era um problema com os dias, né? Não era assim. Mas continuou sendo. O Zé Ivaldo não fez o gol. Não fez gol porque não quis. E a bola do Barreal, tinha o Kaká e acho que era o Angelera, não sei o que era. Tinham também 2 corintianos na mesma bola. Assim, então essa segurança o Corinthians ainda não tem? Não. Se você for parar pra ver, quais foram os jogos do Dorival? O Novo Horizontino, que é um time da Série B, sim, ali o Corinthians não tomou gol. Foi 1-0 o jogo. 1-0. Depois foi o Internacional, onde o Corinthians tomou 2 gols. E só de fato controlou o jogo. E com uma facilidade enorme, absurda, né? A hora que o Inter conseguiu colocar a bola no chão, fez 2 gols assim rápido. E aí, com um homem a mais, o Corinthians controlou o jogo. Aí depois foi o América de Cali, tomou o gol. Aí depois foi o Mirassol, tomou 2 gols. Aí depois foi o Racing. O Racing é um time muito ruim. Não conta. E hoje não tomou o gol porque é o Zé Ivaldo perdendo um gol inacreditável. Então, assim, o Dorival fala em evolução. O que eu vejo no Corinthians nesses jogos do Dorival, eu vejo organização. O Corinthians é um time organizado. Você enxerga o esquema tático, o time não fica bagunçado. Então, assim, em termos ali no pebolim, ali, nas pecinhas organizadas, você enxerga o time. Agora, o desenvolvimento do jogo ainda é muito travado. Eu estava na coletiva do Dorival quinta-feira lá em Montevidéu e ele falou várias vezes sobre o problema de infiltração e hoje ele falou de novo. E não é sobre obra, vazamento na infiltração do banheiro, não. O Corinthians tem dificuldade para jogar, para infiltrar no time adversário. O sistema defensivo até se posta de maneira organizada, mas ainda há falhas individuais. E essas falhas individuais costumam tirar pontos importantes do Corinthians. Eu acho que assim, você tem alguns pontos centrais na equipe do Corinthians. Carrijo, Garro, Memphis e Yuri Alberto. Sim. Você tem esses caras, que você fala assim, esses caras vão entregar alguma coisa quando eles estiverem em campo. Quando o Memphis não está hoje, você tem dificuldades. Mesmo com o Memphis jogando 30 metros. Em 30 metros, porque ele joga em 30 metros. Ele não tem um substituto. Ele não tem um substituto. E o substituto não é nem para questão de qualidade, não é isso? É a questão do substituto que vai fazer com que aquela função de pegar a bola e fazer essa bola chegar com qualidade ao Yuri Alberto, você não tem. Ainda mais sem o Garro. Ele tentou com o Romero. O Romero muitas vezes fez isso pelos lados, não conseguiu, porque o Romero é outra coisa. Tentou com o Bidon, agora ele está tentando colocar com o Coronado. Deu bastante liberdade deu bastante liberdade para o Coronado, mas não, é difícil, quando você joga, ele falou, né, no 4-1-4-1, existem 2 fases, 4-1-4-1 e 3, quando adianta um pouquinho mais, porque o Félix saía pelos lados, você tinha um equilíbrio ali para você ter uma certa cobertura quando perdia essa bola, poderia perder essa bola para o time do Santos. Mas você não tem quem faça o jogo ser, como o Zupac falou, evoluir o jogo, construir o jogo. Se você não tiver, se o Corinthians não tem o Memphis ou não tem o Garro, é diferente, o Corinthians não consegue jogar.
E aí entra a discussão que eu acho que o Dorival precisa fazer isso. Saber controlar o jogo. Saber controlar o jogo não é entregar a bola para o adversário, nem sempre, né? Porque às vezes isso hoje a estratégia do Corinthians é essa. Você entrega a bola para o adversário, fecha e você sai no contra-ataque, né? Mas nem sempre você vai conseguir fazer isso. Se o Corinthians jogar contra times mais equilibrados, times que têm um pouco mais de qualidade, o Corinthians vai ficar esperando e vai jogar só no contra-ataque. E é muito pouco. É muito pouco, porque é muito risco. Você não tem uma defesa que vai te garantir a tranquilidade. Falar assim, não, vão cruzar na área, eles vão tirar todas. Ou ele vai ficar no mano a mano, você tem zagueiros de velocidade para ir no... Então, isso tudo, o Dorival, eu acho que o Dorival já sabe. Tanto é que a maioria das vezes dos esquemas táticos que ele está montando é tudo protegendo a zaga, tudo evitando que essa zaga fique no mano a mano, porque ele sabe que tem dificuldades. Agora, se não entender que precisa controlar o jogo, em determinados momentos... O América, por exemplo, ele tinha vantagem, era um jogo importante, não conseguia. Correu atrás do América o jogo inteiro. Você tem que saber controlar o jogo, e aí passa pelos jogadores. Por isso que eu falei do Maicon. Por que eu falo do Maicon? O Maicon, quando ele joga centralizado, ele é o cara que vai dar o ritmo pro Corinthians. Ele é o cara que vai dar o ritmo. Vem cá, toca aqui, Coronado, devolve para mim aqui. Vira o jogo. Agora não, agora eu vou jogar curtinho. Agora eu vou jogar para o zagueiro. Agora eu vou me colocar entre os zagueiros para poder... mas tem 3 zagueiros e eu não vou buscar a bola. Tá, então você sai para o lado. Você começa a criar e gerar espaços, ou com a bola ou sem a bola, para que os caras da frente não tenham a necessidade de chegar até você para pegar a bola. Porque se os 2 jogadores, os 2 meias, estão voltando para pegar a bola dos pés dos volantes, é porque ele não está fazendo essa distribuição. Né? Ou ele não está fazendo esse time, sabendo fazer esse time gerar essa distribuição de jogo para a bola chegar até a frente. Sim. Então tem algumas coisas que eu acho que quando ele começar a corrigir esse tipo de posicionamento, esse tipo de postura, talvez o Corinthians possa ter um pouquinho mais de controle do jogo, que eu falo entendimento do jogo. Senão vai ficar no contra-ataque e aí joga para cima do Yuri Alberto, que vive um momento espetacular em termos de leitura de jogo e posicionamento, e sai para apostar a corrida. O gol do Corinthians foi a única chance do Corinthians no segundo tempo. O Corinthians não é que o Corinthians criou... os dois, né? Os dois gols, né? Os dois gols. Os dois gols. O anulado e o... Nós estamos falando sobre uma vitória do Corinthians. O Corinthians no segundo tempo melhorou. Mas o Corinthians no segundo tempo teve um pouco mais de posse de bola. Porque no primeiro o Santos... Ou não sofreu os perigos não sofreu no primeiro tempo. Mas não criou as oportunidades. Falou assim, o Corinthians vai ganhar hoje. Era para ter ganho de 3-0, 4-0. Foram 2 vitórias na semana muito importantes, mas com pouca evolução no jogo do time. E isso o tempo talvez traga, e a volta dos jogadores machucados certamente vai trazer. Para mim é uma coisa lógica, né? Você não tem o Memphis e o Garro, são os 2 melhores jogadores do Corinthians tecnicamente. Sim. Você perde ofensivamente. Claro. Tanto que ele fala todos os esquemas, sempre é o Yuri Alberto sozinho. O Yuri Alberto estava muito isolado. O Yuri Alberto é mais fácil para ele fazer gol ou ter chance, tendo um Garro e um Memphis. Só que a ausência dos 2 talvez ajude a explicar a melhora defensiva do Corinthians. Você tem mais gente para marcar, povoar meio campo. O Coronado, em tese, fica mais perto hoje, por exemplo, do Yuri Alberto, só que ele não tem muita dinâmica mas eu acho, sabe, Bubu, eu acho que tem um jogador que você precisa dar confiança para ele, chama-se Thales Magno. Eu acho que esse cara, ele dá uma possibilidade maior para o Yuri Alberto. Nós falamos aqui sobre Garro, nós falamos aqui sobre o ano passado, a mudança do Corinthians. A mudança do Corinthians, ela começa quando o Thales Magno chega. Não sei se vocês lembram. Antes do Memphis. Quando jogou, acho que contra o Red Bull lá em Ribeirão Preto. Foi. Botafogo, né? Não, foi Red Bull. Foi a Sul-Americana que o Red Bull mandou lá em Ribeirão. Ele dá essa possibilidade, porque ele não é, por exemplo, igual o Coronado. Ele é um atacante, então ele vai rodar atrás da linha defensiva, ele pega a bola e ele tem essa capacidade técnica, por exemplo, coisa que o Yuri não tem essa característica, de dialogar com os meias que estão chegando, entendeu? Porque senão você vai ficar só bola longa pro Yuri, o Coronado não tem, então você tem 3 jogadores para fazer essa bola chegar e nenhum dos 3 chega, ou você coloca o Carrijo por dentro, porque ele é o cara que vai fazer chegar, senão vai ter dificuldade, e aí eu acho que precisa mudar. Deixa eu chamar a Vitória Leite, porque